Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as ações da Oi, né? Código de negociação OIBR3 ou OIBR4. Eu vou especificamente comentar sobre a OIBR3 por ela ser mais líquida, mas tudo que eu falar aqui pode ser utilizado também para a OIBR4, beleza? Antes de mais nada, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês que as análises realizadas no decorrer desse vídeo não representam recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, tá? Negociação de valores imobiliários é uma atividade de risco. O intuito desse vídeo, portanto, é exclusivamente educar você, espectador, através de exemplos sobre como é possível operar o mercado utilizando algumas ferramentas e estratégias da análise técnica. Eu já vou falar só sobre gráficos aqui hoje. Tá? Esse é um novo quadro que eu quero começar aqui no canal, vai se chamar Análise Flash, como vocês podem ver pelo título do vídeo, onde eu vou reservar 10 a 15 minutinhos, quero fazer isso aí 2, 3 vezes por semana, para analisar um ativo específico de maneira mais profunda, tá bom? Aproveito para deixar aqui as minhas redes sociais, então vocês podem observar que eu tenho aqui um website, e-mail para contato, caso você tenha alguma dúvida, tem meu Instagram e tem o canal no Telegram, onde você pode fazer inclusive as solicitações aí para os próximos ativos a serem analisados, tá bom? Vamos lá pro vídeo, chega de enrolação. Eu vou mudar aqui a cena. Opa, show de bola, agora sim. Pessoal, eu coloquei o gráfico de OIBR3 aqui na tela. Esse é o gráfico cuja escala é semanal, então cada barra dessa representa o período de uma semana, 5 pregões consecutivos de negociação. Eu vou analisar aqui, só para vocês entenderem o contexto, o gráfico mensal, o gráfico semanal e o gráfico diário. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sempre gosto de dividir o mercado em camadas, né? Então a gente tem uma camada de maior relevância, que é o gráfico mensal, onde os sinais têm maior confiabilidade. Afinal, cada barrinha é o consenso entre compradores e vendedores durante o período de um mês. Daí, logo em seguida, o gráfico semanal, seria o meio termo, mas que também tem um alto nível de confiabilidade nos sinais, onde o consenso de cada barra é os compradores e vendedores no período de uma semana. E por último, o gráfico de menor relevância, mas não menos importante, o gráfico diário, tá bom? Vamos começar com o meio termo, que é o semanal, aí depois eu vou para o mensal e a gente vai para o diário. No gráfico semanal, se vocês entenderem aqui os meus indicadores, eu tenho duas médias, eu tenho a média móvel de 9 períodos, exponencial, e a média móvel de 34 períodos, também exponencial. Felipe, por que médias exponenciais? Porque elas têm uma taxa de atualização muito maior, tá? O cálculo para uma média exponencial ser construída leva em consideração os pregões mais recentes com maior peso, tá? Então ela vai ter uma taxa de atualização maior. E vocês sabem que eu trabalho muito com sinais objetivos, né? Sistemas operacionais baseados em médias móveis, então ou a média móvel está apontada para cima ou está apontada para baixo, não tem meio termo, tá? Vamos lá, o que a gente pode logo de cara identificar aqui nesse gráfico? Primeira coisa nesse gráfico, tendência de baixa. É a primeira coisa que a gente vê. Felipe, como é que você sabe disso? Topos e fundos descendentes e todas as médias viradas para baixo. Então a gente tem topos e fundos descendentes, onde cada região de suporte perdida depois vira resistência para um novo topo se formar e assim por diante. Dentro de uma tendência de baixa, meus amigos, o que a gente vai procurar sempre? A gente vai procurar sempre por um movimento de reversão para comprar. A gente nunca compra uma tendência de baixa enquanto ela ainda está vigente. Por quê? Porque a gente sempre vai buscar por vendas dentro de uma tendência de baixa. A premissa número 1 da análise técnica é opere a favor da tendência. Se a tendência é de alta, a gente busca por compras. Se a tendência é de baixa, a gente busca por vendas. A não ser que haja uma reversão. E é neste ponto que eu quero chegar com os amigos. Tá? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é por isso que esse título foi tão chamativo, porque eu acredito sim que o OIBR3 esteja na iminência de apresentar uma reversão de tendência, de sair da tendência de baixa para entrar na tendência de alta. Felipe, como é que você sabe disso? Bom, existe uma coisa chamada quebra de padrão. Tá? Sempre que houver, só colocar aqui na tela para vocês também, sempre que houver uma quebra de padrão, o mercado vai estar nos oferecendo uma oportunidade tanto para compra quanto para venda, vai depender do caso. Mas sempre vai ter oportunidade na quebra de padrão. No caso de OIBR3, a gente teve uma quebra de padrão. Se os amigos observarem,
Pela primeira vez, o IBR3 rompe uma resistência. Pela primeira vez, o IBR3 rompe uma resistência. Repare que todas as vezes o IBR3, dentro da tendência de baixa, rompia regiões de suporte, vinha retestar essas regiões agora como resistências e não conseguia romper elas, não conseguia superar elas. Isso foi feito aqui. Isso foi feito aqui. Pela primeira vez a gente tem um rompimento de resistência aqui. Então o mercado passa a sofrer aqui uma mudança de comportamento. Ele não mais faz topos e fundos descendentes, mas começa a fazer o quê? Isso aqui não era para ter acontecido se a tendência de baixa continuasse em vigor. Começa a fazer topos e fundos ascendentes. Claro que a gente ainda não tem nenhuma formação de topos e fundos ascendentes aqui. A gente tem o primeiro sinal de que isso pode acontecer quando o mercado tem força para superar essa região de resistência. Outra quebra de padrão que aconteceu aqui. Eu posso citar 3 quebras de padrões para vocês. No gráfico diário a gente vai ver que tem mais quebras de padrões ainda. Mas aqui, outra quebra de padrão que aconteceu. Deixa eu zerar esses estudos para isso ficar mais visível. Tá? Eu não gosto de operar linhas de tendência, canais de baixa. Eu acho isso muito subjetivo. Os amigos que conhecem o meu trabalho sabem disso. Cada um pode traçar um canal de baixa de um jeito. Tá? Eu posso traçar de um jeito, você na tua casa pode traçar de outro. Então isso é muito subjetivo, mas a gente não pode negar que existem regiões, tá? Eu não acredito que existam pontos, eu acredito que existam regiões dentro de um canal de baixa que servem como suporte e servem como resistência. Então essas aqui são regiões de suporte, tá? Enquanto que essas aqui são regiões de resistência, ó, aqui, né? E o mercado acaba de passar de uma região de resistência. Repare o que o mercado faz aqui. Ele ignora essa próxima região de resistência aqui e simplesmente fecha acima dela, rompe ela, supera ela, mostrando força. Isso é força. Então a gente tem as quebras de padrão. Rompimento de resistência. E rompimento de canal de baixa. Qual que é a terceira quebra de padrão que a gente tem dentro deste gráfico? Posso citar mais uma para vocês. De novo, apagar os estudos para vocês visualizarem melhor. Repare que tem 2 médias móveis aqui, a de 9 períodos e a de 34 períodos. Eu peguei a média móvel de 34 períodos por um motivo. Tá? Normalmente eu utilizo ela mesmo, mas vocês podem fazer esse exercício em casa também. Sempre coloquem no gráfico uma média móvel que conduza a tendência vigente de maneira perfeita. Vocês podem ver que a média móvel de 34 períodos faz isso. Toda vez que o preço bate nela, entra a força vendedora. Aqui, 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 aqui. E ela sempre está apontada para baixo, meus amigos. Se a gente pegar semana após semana, desde lá de outubro de 2017, a gente vai ver que ela está apontada para baixo. Nesta semana, pela primeira vez, vocês podem observar aqui, a curvatura da média mudou. Ela passa de apontada para baixo para apontada para cima. Então, sim, outra quebra de padrão. Mudança de curvatura na média móvel exponencial de 34 períodos. A gente tem 3 quebras de padrões. Isso já é o suficiente para dar embasamento técnico para a gente comprar Oi? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Felipe, qual que é o melhor ponto para comprar Oi? Você poderia tentar uma compra já aqui na superação da máxima nessa semana, só que o teu stop, tá? O teu stop teria que ficar o quê? Aqui embaixo. Aqui embaixo. E aí tu tem um stop do quê? De 27%. É um stop meio grande, vocês não acham? É um stop muito alto, vocês não acham? Eu não gosto de correr riscos desse tamanho.
Eu gosto de correr riscos menores. 15, 10% dentro de um gráfico semanal. Mas, às vezes o mercado não dá essa correção que a gente precisa. Qual que é a expectativa? Que o mercado corrigisse, fizesse uma espécie de pullback, um retorno para essa linha rompida, para essa resistência rompida, para daí a gente ter a oportunidade de comprar ele mais barato com risco menor. Mas às vezes o mercado não dá essa oportunidade pra gente. Às vezes o ativo está tão forte, no caso de Oi, é um papel tão polêmico, um papel que as pessoas estão esperando tanto para comprar. Tá? Os analistas técnicos estão esperando há tanto tempo para comprar esse papel que ele pode não dar o recuo necessário para a gente. Ele pode simplesmente armar uma bela tendência de alta aqui, com a média móvel de 9 períodos apontada para cima, rompendo máxima atrás de máxima. Esse é um dos cenários que eu acho provável. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar uma parte da minha posição aqui, uma partezinha mínima, uma parcela mínima da minha posição aqui, tá? 30%, 40%, talvez metade da minha posição que eu pretendo montar no ativo. E eu vou esperar uma correção para montar o resto. Mas alguma coisa eu vou montar aqui. Agora vamos dar uma olhada no gráfico mensal. O gráfico mensal tem uma outra quebra de padrão. Eu vou apagar tudo aqui também, tá? Só vou deixar a quebra de padrão. Reparem que no gráfico mensal, desde novembro de 2017, a gente tem a média móvel de 9 períodos exponencial também, apontada para baixo e guiando toda a movimentação dos preços. Este mês, até agora, claro que a gente teria que esperar o fechamento do mês, a gente teria que esperar o dia 30 de junho, para poder dizer que houve realmente essa quebra de padrão. Mas até agora, o preço está conseguindo fechar acima da média móvel de 9 períodos no gráfico mensal. Eu esperaria para comprar esse papel no dia 30 de junho? Não. Talvez seja tarde demais. Aí tu vai ter que correr um risco maior do que o risco de 27% que tu está disposto a correr aqui. Eu já adiantaria no semanal e trabalharia com essa expectativa aí no gráfico mensal de que ele iria fechar acima dessa média móvel de 9 períodos. Isso aqui inclusive é um setup, tá? É um setup de compra do Larry Williams, 9.1. A média móvel exponencial vem apontada para baixo, de repente a gente pega um ponto em que há uma quebra de padrão, uma mudança de curvatura e compra a superação dessa máxima. Então vou colocar aqui mudança de curvatura da MM9. No gráfico diário, tem uma outra quebra de padrão no gráfico diário. E eu vou inserir mais uma média para vocês visualizarem qual que é essa quebra de padrão. Eu vou inserir a média de 200 períodos. Exponencial também. Vou colocar uma cor bem chamativa, aí, vou colocar um rosa. Só para vocês visualizarem o que eu estou falando. A média de 200 períodos também vem servindo no gráfico diário como uma resistência importantíssima para os preços, conduzindo toda essa tendência de baixo durante anos e anos e anos. E adivinha? Pela primeira vez a gente tem um fechamento acima dessa média. O IBR3, pessoal, está com força. É um ativo que está forte. Quando a gente observa o volume negociado, a gente consegue identificar que o volume está acima da média. Deixa eu colocar uma média aqui para vocês visualizarem isso. Vou mudar a cor dela aqui também para ficar mais visível. Há um volume acima da média, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Então isso é mais uma confirmação de que a gente tem, sim, uma quebra de padrão acontecendo. E sempre que quebras de padrão acontecerem, vão haver oportunidades de compra ou de venda, dependendo do cenário. Felipe, qual que seria o alvo para esse ativo? Não tem alvo, meu amigo. E aí que tá a beleza da coisa. Se essa tendência realmente tiver acabado e a gente tiver iniciado uma nova tendência de alta, não existe limite em uma tendência de alta. Diferentemente de uma tendência de baixa, que o limite é zero, um ativo nunca pode cair mais do que zero, em uma tendência de alta não tem mais limite.
Bom, meus amigos, essa foi a análise flash de Oi BR3. Eu vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo, colocar nos comentários o que vocês acharam e entrarem lá no canal do Telegram para poder fazer as solicitações para os próximos vídeos, participar de enquetes, sorteios, enfim. É a maneira que eu utilizo para me conectar com vocês aí de forma um pouco mais perto, né? Me conectar um pouco mais perto com vocês para identificar o que vocês querem aprender, o que vocês querem ter de vídeo aqui no canal. Um forte abraço e um excelente domingo para todos.